Após o quarto título, conquistado no Maracanã, a Alemanha atingiu o que parecia ser a versão moderna do futebol total. Eles tinham a técnica, a força e a inteligência, mas o que ninguém esperava é que aquele topo do mundo seria o primeiro passo de uma queda de rendimento incompreensível. Para entender essa descida, é preciso olhar para onde tudo começou. O futebol chegou à Alemanha no final do século XIX, trazido por pioneiros como Konrad Koch. Inicialmente rejeitado como uma doença inglesa, o jogo logo foi absorvido pela cultura germânica, transformando-se em uma ferramenta de disciplina e união nacional. Nos campos de um país em reconstrução, forjou-se uma identidade de imposição física e organização quase militar. Essa essência foi testada pela primeira vez em 1954, no Milagre de Berna. A geração de Fritz Walter não venceu a poderosa Hungria pelo talento puro, mas pela resiliência e por um fôlego que parecia não ter fim. Foi ali que o mundo conheceu o espírito de luta alemão, um time que nunca se entrega, mesmo diante do impossível. Já em 1974, essa força bruta ganhou cérebro e frieza. Liderada pela inteligência de Franz Beckenbauer e pelo faro letal de Gerd Müller, a Alemanha provou que o seu futebol era, acima de tudo, um exercício de eficiência. Eles bateram o brilhantismo holandês com um pragmatismo que não buscava o espetáculo, apenas o resultado. Nos anos 80, essa identidade de máquina atingiu seu estado mais puro e temido. Foi a década da resistência mental. Mesmo sem o brilho técnico de outrora, a Alemanha se tornou o adversário que ninguém conseguia matar. Liderados pela garra de Rummenigge e a força de nomes como Paul Breitner, os alemães chegaram a 3 finais de Copa consecutivas. Era o futebol de resultados levado ao extremo, um time que podia sofrer durante 80 minutos, mas que encontrava uma forma de castigar o oponente no fim. Essa mentalidade culminou em 1990, quando a liderança de Lothar Matthaus e uma defesa intransponível consolidaram a fama de uma seleção que nunca dobrava os joelhos, garantindo o tricampeonato na Itália. A virada do milênio, porém, trouxe um alerta. Após crises técnicas nos anos 2000, o país iniciou uma reforma profunda. Surgiu uma nova linhagem. Nomes como Philipp Lahm, Ballack e Klose uniram a velha disciplina a um jogo mais envolvente. Uma versão atualizada do jogo de posse com o fôlego e força característico que atingiu a perfeição em 2014, quando a alma competitiva encontrou o futebol de elite. Mas foi ali que a Alemanha decidiu mudar sua essência. Após o Tetra, a seleção sofreu do mal da inovação. Seduzida pela estética do controle, a equipe tornou-se uma máquina de passes infinitos. O foco das categorias de base mudou. Parou-se de formar o zagueiro, feroz, e o centroavante de área para produzir apenas meias refinados. O resultado foi um time com 70% de posse, mas sem saber o que fazer com ela. Sem a força física que assustava rivais, a Alemanha tentou mimetizar estilos estrangeiros e esqueceu o que a tornava única. O vácuo de líderes como Lahm e Klose nunca foi preenchido. Sem um matador de ofício e sem defensores puros, qualquer contra-ataque de seleções menores virava um pesadelo. A máquina tornou-se frágil. Ao primeiro sinal de pressão, ela travava. O excesso de tática e a falta de suor e sangue tiraram o medo que os adversários sentiam da camisa branca. O fracasso no Catar em 2022 foi o alerta final. A Alemanha entendeu que não se vence apenas com estatísticas. Hoje, busca-se um retorno às origens, misturando o pragmatismo histórico com o talento de jovens como Musiala, quem personifica o controle e a circulação de elite. E Wirtz, quem representa a visão de sistema e a inteligência tática. A trajetória alemã não é sobre passes laterais, é sobre vencer. Para voltar ao topo, a Mannschaft precisa parar de tentar ser perfeita e voltar a ser implacável. De Carrasca do Brasil a uma seleção que cai na fase de grupos para Coreia e Japão. Como o país da eficiência virou um laboratório que não funciona. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse.